Pois bem, galera, a linha simiana, ela representa uma intensidade muito grande no plano emocional e mental. A pessoa que possui apenas uma linha, que atravessa a mão, temos a linha da vida, essa toda pessoa tem, porque para ter ela só precisa de um corpo físico, certo? Então você tendo um corpo físico, você vai ter a linha da vida. E ela, naturalmente, a linha da vida vai direcionar como vai ser ao decorrer da sua vida, do seu caminho, propriamente das suas escolhas, das suas ações, os impactos no seu corpo físico, como que o seu corpo vai então atravessando as circunstâncias do tempo e do espaço, né? No sentido assim de tanto ganhos e perdas que estamos sujeitos o tempo todo na vida. Às vezes por causa das nossas ações a gente perde um braço, perde uma perna, ou às vezes ganha uma fortuna, ou às vezes perde. Então a vida ela vai dessa maneira, né? Então todos os aspectos financeiros, corpo físico, né? Enfim, ganhei um casamento, ganhei uma relação amorosa nesse sentido, né? Todos os aspectos que se entrelaçam com a nossa vida e nos levam então a um elevar propriamente da nossa prosperidade, né? Da nossa felicidade e também a possíveis perdas. E obviamente, conforme a gente vai trabalhando a evolução da nossa consciência, a gente vai cada vez aproveitando melhor essa jornada. Como seres então que vão aproveitando os melhores aspectos, as melhores energias da vida mediante sábias escolhas. E por isso que é tão importante se conhecer, para que a gente não tenha aparentes ganhos. Às vezes parece que a pessoa tem tudo, mas ela está infeliz, porque ela está às vezes presa, inclusive nas próprias posses, nas estruturas materiais, porque ela não está fazendo o que ela ama, ela está sustentando uma estrutura que na verdade é uma mentira. Isso acontece muito. E às vezes as pessoas que inclusive não têm tantos recursos materiais, financeiros, elas encontram muitas vezes mais felicidade. Então a vida é paradoxal, não tem como a gente julgar, né? Quem está bem, quem está mal. Às vezes a pessoa que inclusive tem alguma deficiência física, isso inclusive mostra muitas vezes nas linhas das mãos, né? Ela por vezes se supera e consegue viver uma vida muito melhor, né? Mas o fato aqui é a linha simiana. Então, a linha simiana, ela representa uma intensidade muito grande de energia emocional e mental na pessoa. E ao mesmo tempo, a energia espiritual se funde com a sua energia mental. Porque a gente tem duas linhas na mão, as duas linhas aqui, no caso, que estão acima da linha da vida. A linha da cabeça, que está no meio, e a linha do coração, que está mais para cima. Essas duas linhas representam a linha da cabeça, as emoções e os pensamentos, a mente intelectual, e a linha do coração, por sua vez, representa a ação, o movimento, sendo o espírito, o coração propriamente, o receptáculo da energia espiritual, e o espírito aquele que anima o corpo físico, aquele que movimenta a matéria, que movimenta a vida, né? Então a linha do coração ela fala muito sobre o que inspira a nossa alma a se movimentar, a buscar. Porque o nosso espírito está o tempo todo agindo. Inclusive, as consequências das nossas ações, que partem da nossa inspiração e do nosso movimento, são sentidas pelo corpo. Então, inclusive, tem essa relação entre as três linhas. Tem muitas linhas que ligam, no caso, a linha do coração com a linha da cabeça, porque às vezes a gente pensa em algo, a gente quer realizar, mas a gente pensa naquilo e, de repente, a linha da cabeça bloqueia. Não, tenho medo disso. Sinto medo, penso no medo, penso em situações que me levam a sentir medo, né? Então, existe uma dinâmica muito presente entre essas três linhas a partir das linhas que se intercruzam com elas, né? As três linhas principais. Mas quando a pessoa só tem a linha simiana, que é o assunto principal do nosso vídeo, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar essas coisas para que vocês tenham uma base, né? Porque a linha simiana já é um estudo mais avançado da quiromancia. E a gente, antes de entender ela, precisa ter uma noção das três linhas principais, como eu estou comentando aqui com vocês. Inclusive, eu desmistifico muito do que falam, que a linha do coração, ela está associada a relacionamento afetivo. Não, galera, isso aí, não. A linha que está associada a relacionamentos afetivos está aqui, ó, nesse monte, o monte de Vênus, porque Vênus é a deusa do amor, é a deusa dos relacionamentos, né? E conecta com essa realidade do erotismo também, do poder de atração. Então, relacionamento amoroso não se vê na linha do coração, a linha do coração é a energia espiritual. Outra coisa que, novamente, eu gostaria de desmistificar, tem um vídeo que eu falo mais sobre a linha do coração, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui também, então depois dá uma olhada caso você sinta interesse de analisar. Mas na linha simiana, então, a pessoa, ela é muito canal das energias espirituais na sua mente. Então, por exemplo, ela se conecta com outras pessoas, de repente ela tem muitas ideias, né? Ela às vezes capta, assim, de uma maneira assim, por osmose mesmo, as emoções de todas as pessoas.
que estão próximas a ela, principalmente aquelas que ela tem mais conexão, né? Que ela tem assim um carinho especial, amigos, namorado, pai, mãe, né? Claro, às vezes a pessoa, ela consegue equilibrar isso, porque a pessoa que tem a linha simiana, ela tem uma mediunidade muito grande. Ela é um médium de passagem. Então muitas pessoas cruzam o seu caminho para ela sentir tudo que essas pessoas sentem e ela poder orientar essas pessoas. Mas quando a pessoa não entende, não tem essas lições espirituais, né? O que acontece? Ela dá uma surtada. Muitas pessoas com a linha simiana, elas não dão conta da carga de informação emocional e mental que chegam através dela. E aí, muitas vezes, gera uma esquizofrenia, coisas que a medicina diagnostica dessas doenças psiquiátricas, né? Porque a pessoa, ela não dá conta mesmo de tanta conexão espiritual que ela faz, de tanta energia que ela absorve. E por vezes, ela às vezes pode até pensar que é dela aquilo, que é tudo dela e tudo mais, mas na verdade não. Então ela tem que saber filtrar, que às vezes algumas pessoas passam no caminho dela para ser aconselhadas, para ser direcionadas, e não para ela ficar levando ao pé da letra tudo aquilo e se identificando com aquelas emoções todas. E por vezes, inclusive, ela conecta com outros seres, né, de ordem espiritual mais elevada, que já estão, digamos, numa frequência de amor e sabedoria e poder mais altas, e ela pode se tornar canal para isso. Então a pessoa que tem a linha simiana, ela tem muito potencial de canalização e de mediação entre o espírito e a matéria através do seu pensamento e do seu sentir. E ela tem que aprender a encaminhar tudo que chega para ela para a evolução, para as fontes mais altas. Isso vai tornando ela uma pessoa super empoderada em profissões, por exemplo, como de terapeuta, como de psicólogo, um próprio médico, um psiquiatra, ou até mesmo um advogado, sei lá. Porque coisa boa, né, se os nossos advogados, por exemplo, deixassem, porque grande parcela, né, dessas profissões, assim, tem muita corrupção, né? Coisa boa, imagina um advogado assim que tem essa empatia, essa sensibilidade de captar todo mundo no tribunal, entender quem é que tá com a verdade, quem não tá, e se posicionar com ética verdadeira para encaminhar, digamos, cada alma para o seu respectivo lugar necessário para a evolução. E não assim a alma que às vezes está devendo e fica fazendo de tudo, né, para não receber a sua cobrança kármica e se dar bem, né? Enfim, então é também uma coisa assim que eu gosto de falar para não ficar limitando. Todo mundo vai ter que ser terapeuta e tudo mais. Não, você pode ser inclusive um advogado, um médico. Inclusive estas áreas do conhecimento na nossa sociedade, com o chegar da nova era, vão se atualizar, para que todos assim possam assumir seus papéis com mais consciência, com mais verdade, com mais amor e com mais sabedoria. Pois bem, galera, falando um pouquinho sobre a linha simiana, e claro, se vocês tiverem alguma sugestão de próximos conteúdos, alguma coisa que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários, né? Deixa seu like também e se inscreve no canal caso não for inscrito e ativa o sino das notificações. E vamos seguindo aqui junto nessa missão, nesse propósito de autoconhecimento com profundidade, com verdade, para que a gente consiga cada vez manifestar tudo que é o nosso plano divino, tudo que é o nosso destino, tudo que é todo o potencial que está intrínseco nós aqui na Terra. A gente precisa conhecer dentro de nós primeiramente para poder veicular isso para fora. E cada um tem a sua missão, cada um tem o seu caminho. E tá aí então astrologia, quiromancia, numerologia, né, para analisar as informações que cada alma traz e auxiliar então essas almas a colocarem para fora os seus potenciais e assim a gente construir um universo, uma sociedade, um mundo cada vez melhor. Gratidão pela sintonia e até um próximo vídeo.